Finalmente está atrás das grades um ex-marido que tirou a vida da esposa na frente dos filhos. Gente do céu, pensa num homem ruim. A mulher já vinha temendo por este homem, entrou com medida protetiva na justiça e ele a descumpriu. É advogado, sabia das consequências, mas pouco se lixou. O nome dele é Jaminos, o nome feio. Jaminos se apresentou na delegacia da mulher. A repórter Thaís Travessoli tentou falar com ele, olha só. Jaminos escondeu o rosto. Chegou na delegacia da mulher em Curitiba acompanhado de advogados. Ele não falou com a nossa equipe de reportagem. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, James? Quer falar alguma coisa para a família da Suelen, James? Além do mandado de prisão pela morte de Suelen, já havia outro mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva. O advogado da família da jovem avisou os parentes assim que o homem entrou na delegacia. Um alívio para a família, porque agora pode retomar suas atividades, né? Jamais teremos a Suelen de volta, mas pelo menos a tranquilidade de que o assassino de Suelen agora está atrás das grades, né? Jaminos Quedaros de Aquino estava sendo procurado desde segunda-feira. Segundo a polícia, ele aparece nestas imagens atirando contra Suelen. O crime aconteceu na hora do almoço, quando a jovem se aproximava do portão desta escola municipal em Curitiba para deixar os filhos no primeiro dia de aula. A polícia começou a procurar pelo homem. Na terça-feira, o carro foi encontrado abandonado na área rural em Guamiranga, no centro-sul do estado. Segundo a acusação, o carro usado por Jaminos foi comprado poucos dias antes da morte de Suelen. É um crime premeditado, um crime que já vinha se anunciando, até mesmo pela postura dele, né, de reiteradamente descumprir a medida protetiva contra eles. É um cidadão que não teme a justiça, né? Então, se dirigiu, conseguiu aí o endereço da escola das crianças através de informações privilegiadas que ele tinha lá na cidade de Prudentópolis, por ter sido policial civil, e veio até a frente da escola, cometeu esse crime bárbaro em frente aos filhos, que sem nenhum receio, né, sem nenhum sentimento de culpa, né, sem nenhum temor da justiça, né, à plena luz do dia e em frente de todos que estavam ali no colégio. Suelen conheceu o advogado quando ele ainda era investigador da Polícia Civil. Ela tinha 19 anos. Eles namoraram e depois foram morar juntos. Tiveram os 2 filhos, crianças hoje com 10 e 8 anos. Segundo os parentes da vítima, ela tentou sair da relação por muitas vezes, mas era ameaçada por Jaminos. Parecia ser uma tragédia que tinha tudo para acontecer, porque ele sempre foi uma pessoa violenta com ela. Ela chegou a relatar que ele colocou a arma na cabeça dela, chegou a relatar que pegou no pescoço dela, encostou a arma no ouvido dela. Mas nós, como não podia fazer nada, porque nós estava sem ação, porque infelizmente ele tinha o contato, qualquer denúncia que era feita contra ele era o primeiro a saber antes de ser registrado, né, por estar na delegacia de polícia. Ela já tinha saído de casa uma vez por violência, só que ela acabou voltando com medo do que ele fizesse com a família dela, porque ele não ameaçava ela, ele ameaçava falando da família. A vinda para Curitiba foi uma tentativa de se esconder do ex-marido, depois que o caso ficou ainda mais grave no mês de setembro. No dia 24, a Justiça autoriza a medida protetiva contra Jaminos. O relato de Suelen é que neste dia ela começou a trabalhar como autônoma na área de estética, atendendo clientes em diversos endereços. Que quando chegou em casa por volta de 9 horas da noite, encontrou Jaminos alterado e que começou a ameaçá-la. Vou te dar um tiro. Nesse dia, segundo o que foi relatado em medida protetiva, Suelen saiu de casa com as crianças, mas foi impedida de levar roupas e objetos. No dia seguinte, ela voltou, junto com a polícia militar.
Suelen contou que quando chegaram na casa, o ex-marido consumiu com todos os pertences, deixando apenas algumas peças que já não eram mais usadas. Na medida protetiva, a informação é de que Jaminos possuía arma de fogo registrada e que usou a arma para ameaçá-la outras vezes há 4 anos. Além do limite mínimo de distância de 200 metros da vítima, dos parentes e de testemunhas, a medida protetiva também suspendeu a autorização de posse de arma de fogo. Ele está num estado psicológico e psiquiátrico muito abalado, né? A apresentação dele na data de hoje cedeu por conta dessas diligências que foram feitas, no sentido de que ele estivesse preparado para esse momento. No interrogatório, por orientação da defesa, ele se absteve de trazer qualquer informação e agora ele vai ser direcionado para o Complexo Médico Penal e, na sequência, nós aguardamos o trâmite do processo normalmente. Deixa eu voltar aqui, quero conversar com o Lúcio, essa história é bárbara. Um homem, Lúcio, um homem que tem a coragem de tirar a vida de uma pessoa. Depois tem a coragem de tirar de uma mulher. Por quê? Porque eu estou separando para chegar no homem que tira a vida da mãe dos seus filhos. O que merece um cara desse? Você conversou com a delegada responsável pela prisão? Ou deu detalhes, Lúcio? Sim, Paulo. Ela falou com a Cidade Alerta Paraná. O detalhe, viu, Paulo? Na verdade, o Jaminos não aguentou a pressão. Achou melhor se entregar. Reportagem, várias reportagens, várias emissoras mostrando o rosto dele, o mandado de prisão em aberto. Não aguentou a pressão e resolveu se entregar de vez. E é o que já deveria ter feito desde o início, né? Detalhe, viu? A delegada que conversou com ele, Paulo, lá na delegacia, está vendo imagens do momento em que ele se entrega ali, ó, com o advogado de defesa dele. Então ela falou que no momento do depoimento, ele não ficou nervoso em nenhum momento, não se emocionou e permaneceu calado. Vamos ver o que diz mais a delegada. Vamos acompanhar. Não estava nervoso, não. Não se emocionou? Não, não. Simplesmente respondeu a sua qualificação e se manifestou no sentido de responder as questões somente em juízo. Doutora, a investigação já sabe onde é que ele estava? Ele estava na região de Prudentópolis mesmo? Olha, os trabalhos de investigação apontavam inicialmente a região de Prudentópolis, né? Mas a investigação acredita que ele estivesse para cá já para se apresentar mesmo. Pois é, Paulo, e ainda mais, a doutora Vanessa Alice perguntou para ele se ele havia premeditado o crime. Pela forma, como a gente vê como tudo aconteceu, o primeiro dia de aula das crianças, a mãe levando os pequenos, olha as imagens ali, e ele esperando essa mãe chegar com os filhos e, sem dó, com a maior crueldade, executar a mãe na frente dos filhos. Não há dúvidas, mas ele confessou, a delegada falou sobre isso também, falou com Cidade Alerta sobre esses detalhes. Na versão da delegada, ele premeditou sim a morte da Suelen. Vamos ver. A princípio não mostrou nenhum tipo de arrependimento. Ele me pareceu tranquilo, né, junto com os seus 4 advogados, e simplesmente manifestou-se o seu direito constitucional de responder somente em juízo. Doutora, pode ter sido premeditado? O que a investigação já entende agora? Olha, a partir do momento que ele estava posicionado com o veículo em frente à escola, aguardando que a mulher levasse as crianças, premeditado, né? Ele estava ali aguardando para isso mesmo. Pois é, Paulo, e agora acabou com a vida dele, com a carreira, com a vida de uma jovem, a Suelen, e os filhos. Como é que ficam os filhos, né, Paulo? Tudo por conta de uma situação de não aceitar aí possível fim do relacionamento, uma situação complicada, embaraçosa, e vindo a ameaçar esta mulher há pelo menos 4 anos. Será que ela não tinha que ter tomado providência antes, Paulo? Talvez estivesse viva. Olha, Lúcio, a verdade é que ela tomou, ela denunciou, ela tinha medida protetiva, ela procurou, ela fugiu, Lúcio. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, desconsiderar que esse cara é um covarde, que esse cara é um advogado, que ele sabia as consequências, que ele não tinha limites, que ele a perseguia. Esse cara é um escroto, esse cara é um escroto. Outra coisa, escroto, outra coisa, você não teve a coragem de matá-la? Por que agora você chega escondendo o rosto? Você não é o corajoso? Você não é o cara, hein? Você não é o cara, assassino? Destruidor de uma família, de várias famílias. A dela, a sua e dos seus filhos.
monstro. Monstro. Não tem aqui essa história de imparcialidade. Imparcialidade nossa não é você defender bandido e fingir de que não existe uma família. Pau nesse cara. E quando eu digo pau, não é justiça com as próprias mãos. Quero dizer firmeza em cima dele. Que não fique solto. Chegou pianinho na cadeia, Por quê? Porque ensaiou a cena, pianinho. Você não tem nada de pianinho, você é um maldoso. Vamos lá.